Abade Lot e a libertação da culpa. O caminho para a paz interior. Entre os grandes mestres do deserto encontramos o Abade Lot, um eremita cujas palavras e exemplo de vida ensinam a libertação do peso da culpa. A culpa pode se tornar um fardo esmagador, afastando-nos da graça de Deus e impedindo-nos de progredir na vida espiritual. Mas será que devemos viver prisioneiros desse sentimento? O Abade Lot nos ensina um caminho para transformar a culpa em uma ponte para a santidade. Neste vídeo, você conhecerá a história desse santo homem do deserto e aprenderá, por meio de suas palavras e exemplos, como se libertar do peso da culpa e encontrar a verdadeira paz em Deus. A história do Abade Lot e o peso da culpa. O Abade Lot viveu no deserto egípcio no século IV, em um tempo em que muitos cristãos buscavam a solidão para se dedicar inteiramente a Deus. Ele era discípulo de outro grande eremita, o Abade José, e juntos foram exemplos de humildade e perseverança na vida espiritual. Um dos ensinamentos mais profundos do Abade Lot foi sobre como lidar com a culpa e encontrar a verdadeira liberdade interior. Certa vez ele foi até o Abade José e disse: "Abade, eu faço tudo o que posso na vida espiritual. Oro, jejuo, medito, procuro viver na obediência e na caridade. O que mais posso fazer?" O Abade José, então, estendeu as mãos para o céu e seus dedos brilharam como chamas de fogo. Ele disse: "Se quiser, torna-te todo fogo." Essa resposta enigmática carrega um grande segredo. Não basta apenas praticar as virtudes e buscar uma vida reta. É preciso entregar-se inteiramente a Deus, deixando que seu amor consuma tudo, inclusive a culpa que carregamos. O peso da culpa e a escravidão espiritual. A culpa, quando não bem compreendida, pode nos aprisionar. Muitos vivem atormentados pelo passado, acreditando que seus erros são imperdoáveis. Mas essa não é a vontade de Deus. O Abade Lot ensinava que a culpa deve nos conduzir ao arrependimento verdadeiro e à confiança na misericórdia divina. Se não nos entregamos ao amor de Deus, a culpa se torna um obstáculo, levando ao desespero e à paralisia espiritual. Exemplo: imagine um homem que, ao caminhar pelo deserto, encontra uma pedra pesada no caminho. Em vez de desviar ou removê-la, ele decide carregá-la nas costas. Com o tempo, o peso o cansa e ele não consegue mais avançar. Assim acontece com a culpa. Se a carregamos sem buscar a graça de Deus, ela nos impede de progredir espiritualmente. Como se libertar da culpa? Segundo o Abade Lot. 1. Aceitar a própria fragilidade. O Abade Lot ensinava que a santidade não significa nunca errar, mas saber levantar-se após cada queda. Assim como um vaso pode ser restaurado após quebrar, nossa alma pode ser renovada pela misericórdia divina. 2. Viver a confiança em Deus. A culpa só tem poder sobre nós quando acreditamos que Deus não nos perdoa. Mas as Escrituras são claras. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. 3. Transformar a culpa em um degrau para a santidade. A culpa deve nos levar à conversão, não ao desespero. Quando erramos, devemos nos arrepender, confessar a Deus e seguir em frente, usando essa experiência para crescer na humildade. 4. Buscar a presença de Deus com todo o coração. O Abade José mostrou a Lot que a única maneira de se libertar completamente era tornar-se todo fogo, ou seja, entregar-se inteiramente a Deus. Quando o amor divino nos consome, não há mais espaço para a culpa destrutiva. A história do Abade Lot nos ensina que o caminho para a paz interior passa pela entrega total a Deus. A culpa não deve nos afastar dele, mas sim nos aproximar de sua misericórdia. Como filhos amados, somos chamados a confiar que Deus nos perdoa e nos restaura sempre que nos voltamos a Ele com arrependimento sincero. Se você sente que a culpa tem sido um peso em sua vida, lembre-se das palavras do Senhor. "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Deixe-se consumir pelo fogo do amor divino e caminhe livre na graça de Deus. Bênção final. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, derrame sobre você a paz que liberta e o amor que cura. Que Ele afaste de seu coração todo o peso da culpa e conceda a graça da confiança em seu perdão. Que a Virgem Maria, refúgio dos pecadores, o envolva com seu manto e interceda por sua caminhada.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, paz e bem.